Bom, muita gente indaga qual que é a natureza do governo Bolsonaro. Por exemplo, ele está tomando um conjunto de medidas que liquida com a regulação na economia. E essas medidas ele traz um discurso de mercado. Não precisamos liberar o empreendedorismo, aqui no Brasil não se passa fome, basta ter iniciativa, se plantando tudo, dá toda aquela história. Então daí desmonta direitos sociais, gastos sociais, faz o jogo do mercado, mantém essa lei do teto. Daí se pergunta, então ele é um sujeito que é um defensor do neoliberalismo. Não é, o universo dele não é esse. A desregulação dele vem, mas digamos, são bandeiras que chegam até ele porque bate com o universo de conhecimento dele, que é o quê? Que é a economia clandestina. Ele, como baixo clero, ele sempre navegou nessa área do lumping do empresariado. O que é o lumping do empresariado? São aqueles setores que navegam em áreas cinzentas da economia ou em áreas de crime, como é o caso das milícias mesmo. Então faz parte disso transporte em van, faz parte disso construção clandestina, faz parte disso os hospícios que estão querendo voltar com tudo agora, inclusive para atendimento de drogado, faz parte toda aquela estrutura de APAES, com toda boa vontade que possa ter em algumas APAES na ponta, toda aquela estrutura de pegar dinheiro público, em vez de colocar em processos modernos de saúde, já provados e tudo, acabam com esses processos e jogam nesses esquemas cinzentíssimos aí. Então, digamos, esse é o universo do Bolsonaro. Tudo que ele tem feito é nesse sentido. Então, por exemplo, a questão da política de saúde. Vamos acabar com qualquer participação técnica lá. A questão comércio de armas, que é um dos pontos mais dinâmicos aí das milícias. Abre as importações e permite aí a posse, a propriedade de armas aí pelas pessoas físicas, acabando com qualquer possibilidade de controle. Tudo isso faz parte dessa lógica dele. E o Bolsonaro, ele tem um ponto que o pessoal, o mercado, quando vem e faz aí, aplaude o Bolsonaro, não se deu conta. Ele é profundamente anti qualquer forma de elite. O Bolsonaro é um sujeito que vem lá de trás, que passou uma infância no interior com uma revolta imensa contra qualquer diferença social. O ódio que ele tem do falecido deputado Rubem Paiva fez com que ele cuspisse até num busto do deputado. Por quê? Porque o pai do deputado tinha uma fazenda na cidade em que Bolsonaro foi criado, e ele tinha um profundo sentimento de inferioridade em relação a isso. Como tinha nas Forças Armadas também, aí um profundo sentimento de inferioridade e de revolta em relação aos escalões superiores. Por isso que ele tem esse anticientifismo dele aí, porque qualquer forma de conhecimento mostra a fragilidade dele, social, intelectual. Um ponto muito interessante foi esse bravo diretor, presidente do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Bolsonaro vai no almoço e fala, isso aí, está fazendo jogo dos inimigos da pátria, eu vou chamar ele em Brasília, para ele me explicar isso aí. Daí o que o sujeito fala? Fala, eu vou em Brasília, sim, eu quero ver ele olhando nos meus olhos, repetir o que ele disse do INPE. O que o Bolsonaro fez? Saiu correndo, não recebo ele em Brasília. E o que o diretor falou? Pode me demitir, mas fala mal do INPE, não fala. Ou seja, esse tipo de atitude, de coragem, se fosse disseminada por outras instituições, se as pessoas que estivessem à frente das outras instituições tivessem a responsabilidade institucional desse presidente do INPE, o Bolsonaro já estava contido. Mas o que ele fez? Uma outra característica dele é contra qualquer forma de organização, contra não só movimentos sociais, agora vai estimular o fim das contribuições para o sistema S e vai investir contra as corporações públicas. Essa elite das corporações públicas que apoiou o bolsonarismo, que ajudou em todo esse processo do impeachment, vai ser enquadrada. E uma característica dele, que é típica das pessoas tirânicas, sem dimensão, ou com pouca dimensão, exige lealdade absoluta. Então, quando ele entra, você tinha aqueles pontos de racionalidade, alguns militares como racionais, você tinha, inclusive, os empresários que ajudaram a financiar a campanha, achando que iam montar em cima dele, o próprio Sérgio Moro, Paulo Guedes. No começo ele vai aceitando tudo porque está inseguro. À medida que vai se sentindo mais seguro, ele exige a lealdade absoluta.
Os militares tiveram dignidade, saíram para não se curvar, não se curva a espinha aí. Ficaram aqueles, nossa, esse Alberto Heleno nossa senhora, é um caso sério também de mediocridade, né? Mas deixamos para lá ele. Os outros setores, ou desce. Então ele vai em cima do Moro e acaba com o Moro. O Moro chega achando que vai ser a âncora dele, a imprensa postando que seria a âncora, sem conhecer o Moro. A cobertura foi tão medíocre da Lava Jato que não permitiu nem para uso próprio se conhecer a dimensão do Moro, né? O Moro completamente enquadrado. Nós falamos aí uns 3 dias atrás que ele estava jogando a Lava Jato ao mar. Agora apareceram esses diálogos da Lava Jato mostrando que já tinham dúvidas sobre a firmeza do Moro à frente do Ministério da Justiça. Ficou de joelhos, ficou um bibelô que o Bolsonaro põe embaixo do braço, aí leva em campo de futebol. Até hoje ele não se pronunciou sobre o caso Queiroz, sobre o caso Flávio Bolsonaro. Vai virar fumaça por si só, né? A Procuradoria da República, a mesma coisa, que nós já comentamos aqui. O Supremo aí com o Toffoli cedendo. O Toffoli ele tem uns gurus lá que às vezes ele está dentro desse movimento, porque você tem, a Lava Jato conseguiu ser tão arbitrária por culpa da falta de limites dos escalões superiores, que se transformou no grande inimigo do país. O grande inimigo do país se chama Bolsonaro. A grande ameaça ao país se chama Bolsonaro. Mas a Lava Jato, com todos aqueles absurdos, Deltan, Possobon, um bando de moleques de baixíssimo nível, deslumbrados. Está vendo agora preparando um vídeo sobre o Deltan, ele indo numa igreja batista, que nem os outros, deslumbrados. Olha, pessoal, eu sou aqui da Operação Lava Jato, nós fazemos isso, aquilo, e vou falar uma coisa para vocês. Eu também sou surfista, olha a minha foto no surf, eu gosto de esportes radicais. Um bando de deslumbrados, ele, Bretas, Witzel. Nesse sentido, o Moro foi... Não, a senhora Moro supria a cota de deslumbramento dos dois aí, né? Mas, digamos, então você tem, nesse momento, o enquadramento total dos ministros pelo Bolsonaro. O Bolsonaro não admite nenhuma forma de confronto. Debate de ideias, diversidade de opiniões, ele não admite. Ele não tem condição de enfrentar nenhuma discussão séria sobre qualquer tema. Então ele não aceita nenhuma forma de discussão. Então você tem esse enquadramento do chamado das personalidades fracas, por exemplo. Você não vai ouvir agora o Barroso, Fachin e outros aí dentro do Supremo abrir a boca em relação a qualquer abuso que é cometido pelo Bolsonaro, né? O Moro vê os abusos, ele vai no Twitter legitimando, justificando os abusos, né? Então o passo seguinte, o que vai ser? Esse isolamento dele, excesso de poder dele, provoca um isolamento. Esse isolamento pode significar, se não houver linhas de resistência à frente, vai levar numa dinâmica cada vez maior de autoritarismo. Mas você tem nítido hoje, para a parte mais responsável aí do país, que o país está correndo risco. Você pega essa questão do meio ambiente aí, você fecha um acordo com a União Europeia. Aliás, é o único caso de ultradireita aqui que entrou na globalização, que ele nem sabe o que é, hein? Nem sabe o que é. Vamos ao CDE, queremos ao CDE. Não tem a menor ideia do que significa se enquadrar no CDE. Fechamos um acordo com o Mercosul, que beleza, que vitória, que vitória. Daí o acordo, quando entra nos detalhes, o acordo com a União Europeia e Mercosul significa que você tem que respeitar o meio ambiente. Ele fala, ninguém vem dar ordem para a gente. Está implícito no acordo. Então não tem lógica nenhuma. Então, digamos, esses riscos, você tem um risco para o agronegócio com essa derrama de agrotóxicos aí, que é um risco direto. O meio ambiente virou uma das questões centrais hoje da União Europeia. Então, o primeiro sinal que vai prosseguir aí esse desmonte da regulação do meio ambiente, eles cortam mesmo, não tem importação brasileira. Você pega aí as exportações brasileiras de agronegócio para o Irã, ele se enquadrou na lógica dos Estados Unidos e não abastece o navio que vem comprar, deixar dólares aqui para os produtores rurais. Quando você pega o filho dele na embaixada nos Estados Unidos defendendo os interesses nacionais. Então, digamos, essa percepção do risco
Essa questão do aumento da miséria aí, em breve nós já temos histórias aí que a gente segura, de jornalistas aí já desesperados aí, entrando na miséria absoluta, não tendo dinheiro para comida. A classe média, a miséria chegou na classe média. Não há perspectiva de recuperação de curto prazo. À medida que ele vem, tenta soltar fundo de garantia, já mata qualquer possibilidade de recuperação via construção civil. Então, digamos, todos esses passos vão sendo entendidos agora pelo conjunto da população. Esse negócio dos fake news permanentes dele, o pessoal fala, não, enquanto dá o fake news, passa os absurdos. Mas se os absurdos fossem explícitos, passariam do mesmo jeito. Você não tem freios ainda, porque não tem uma massa crítica contra ele. Então o que vai acontecer daqui para diante? Vão acumulando as resistências em função da não recuperação da economia, em função da reiteração de abusos, em função da percepção de risco nacional. Todos esses, quando tiver uma massa crítica, daí qualquer desculpa, não precisa de desculpa, pô. Daí o Moro vai ter que pedir demissão ou desengavetar o caso Queiroz, a Procuradoria vai ter que desengavetar o caso Flávio Bolsonaro. É o país do Macunaíma. É o país do Macunaíma. Só que o Macunaíma, ele não está nos terreiros, ele está nos palácios. Uma boa noite.